Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é sexta, dia 4 de julho, estamos revisando toda a lição da semana. A gente vai mergulhar hoje na história inicial dos israelitas lá no Egito e focar em como que eles passaram, de hóspedes favorecidos para um povo escravizado. Isso tudo com base em Êxodo capítulo 1 e nos estudos que a gente viu. Vamos lá, começando pelo início, a família de Jacó vai para o Egito, certo? A convite do faraó por causa de José. E tinha aquela promessa de Deus lá em Gênesis 46, que faria de Jacó uma grande nação ali mesmo. E no começo, tudo ótimo. Foram bem tratados, ganharam terras, sustento, até isenção de impostos, pelo que os materiais indicam. Exatamente. E é importante lembrar o contexto, O José tinha, enriquecido muito o Egito com o trabalho dele. E o faraó da época, ele reconhecia isso, reconhecia a mão de Deus ali. Então os israelitas, eles prosperaram muito, se multiplicaram bastante, como diz Êxodo 1, verso 7, a promessa se cumprindo. Mas é interessante, que mesmo prosperando, eles mantiveram a identidade deles, eram um povo distinto ali no meio. Pois é, mas essa fase boa não durou para sempre. Aí surge aquele novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Êxodo 1.8. E um ponto que os estudos levantam é que não era bem ignorância, sabe? Era mais uma escolha. Uma escolha de não reconhecer, de meio que apagar o legado do José. Sim, e a motivação por trás dessa escolha é bem clara no texto. Medo, puro medo. O novo faraó olha para o crescimento dos israelitas e fica assustado. Ele pensa, poxa, eles estão ficando numerosos e mais fortes que nós. E se tiver uma guerra? E se eles se aliarem aos nossos inimigos? Tá lá nos versos 9 e 10. É curioso pensar, a própria bênção do crescimento, que vinha de Deus, acaba virando motivo para a opressão começar. Que coisa. É uma ironia trágica. E aí, o medo se junta com a necessidade, Porque os israelitas eram bons trabalhadores, mão de obra qualificada, como os materiais mencionam. Então, em vez de expulsar, a solução do faraó foi escravizar. Colocar eles em trabalhos pesados, forçados, fazer tijolo, trabalhar com barro, no campo, tudo com muita tirania para amargar a vida deles. É o que dizem os versos 13 e 14. E como você disse antes, talvez isso tenha sido aos poucos, Uma opressão que foi aumentando gradualmente. Pode ser. E nesse cenário de opressão, acontece algo impressionante. Um paradoxo que um dos estudos ressaltou bem. Êxodo 1, verso 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Ou seja, a tentativa de controlar, de diminuir o povo, teve o efeito oposto. Eles cresciam ainda mais. Incrível isso. Mostra uma resiliência, E talvez a força da promessa divina agindo ali, mesmo na dificuldade. Mas o faraó não desiste. Vendo que a escravidão não funcionava para conter o crescimento, ele parte para algo ainda mais cruel. Ele chama as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e dá uma ordem terrível. Matem todos os meninos hebreus que nascerem. As meninas podiam viver. Tá lá nos versos 15 e 16. Chocante. É um momento muito sombrio, mas é também um momento de coragem, extraordinária. Sipora e Puá. Os materiais até lembram o significado dos nomes, bela e perfumada. O texto é muito claro. Elas temeram a Deus mais do que temeram o faraó e, por causa disso, elas desobedeceram a ordem real. Êxodo 1.17. Pensa na situação. Elas enfrentaram o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, por Sé. Isso antes dos grandes milagres, das pragas. Foi um ato de convicção profunda mesmo. Totalmente. E a resposta delas para o faraó, quando ele perguntou por que não obedeceram? Genial. Elas disseram basicamente que as mulheres hebreias eram muito fortes, cheios de vigor e que os bebês nasciam antes delas chegarem. Verso 19. E tem uma ironia aí, que os estudos apontam. A desculpa delas, na verdade, ressaltava a vitalidade que o próprio faraó queria destruir. Exatamente. E essa fidelidade, essa coragem delas não ficou sem resposta. Deus viu o que elas fizeram e a Bíblia diz que Deus foi bom para as parteiras. Recompensou elas, inclusive dando famílias a elas. Versos 20 e 21. E é sempre bom a gente conectar essas histórias, Um dos materiais lembrou como Jesus mesmo faz referência a Moisés, ao Êxodo.
Cristo. Lá em João 5, ele diz que quem não crê em Moisés não crê nele, porque Moisés escreveu sobre ele. O próprio Jesus, de certa forma, revive elementos dessa história. Vai para o Egito, sofre perseguição. E, claro, essa experiência toda levanta aquela questão do tempo de Deus, né? Por que tanto sofrimento? Sim, a questão do tempo de Deus versus o nosso tempo é um tema forte que surge dessa história. Então, resumindo nossa revisão da semana, vimos essa trajetória dramática dos israelitas de bem recebidos a escravizados por medo. Vimos a crueldade do faraó aumentando, o paradoxo incrível do povo crescendo mais ainda sob a opressão e, claro, a coragem exemplar das parteiras, Sifrá e Puá, que escolheram temer a Deus acima de tudo. Pois é, e fica uma reflexão, eu acho, muito forte a partir da história delas. Sifrá e Puá nos mostram que a fé e a coragem de indivíduos, mesmo de pessoas que parecem não ter poder nenhum, podem sim desafiar sistemas gigantes de opressão. Fica a pergunta para a gente pensar: o que a gente aprende com elas hoje sobre resistir à injustiça com ética, sobre confiar em Deus quando tudo parece perdido? Uma ótima reflexão para fechar a semana. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!